Te agradecemos, Pai amado, por este dia que o Senhor nos concedeu e também por esta noite que o Senhor nos concede para o nosso descanso físico e mental. Graças te damos, Pai, por esta quarta-feira, porque neste dia nós escolhemos para nos reunir como igreja, para louvar o Teu nome e para entoar louvores a Ti, para orarmos ao Teu nome, clamarmos ao Senhor, glorificarmos o Teu nome que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Assim também, Pai amado, para estudarmos a Tua palavra, porque é através dela que o Senhor fala aos nossos corações, é através dela que o Senhor nos orienta, e é a Tua palavra que nos traz salvação. Graças te damos por cada irmão, cada irmã, cada família aqui presente, que a Tua mão potente e poderosa, que não está encolhida, mas é estendida para nos abençoar, que o Senhor continue abençoando cada um de nós. Abençoe também, Pai amado, aqueles que estão a caminho deste lugar e também aqueles que não poderão vir nesta noite, mas que o Senhor esteja abençoando e que cada um esteja em espírito de oração. Graças te damos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Nós vamos fazer esta leitura. Juízes, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, contudo, não obedecertes a minha voz, que é isso que fizertes. Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos orar. A Bíblia diz, e o próprio Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei. Pai amado, nós nos agradecemos, em nome de Jesus Cristo, por esse momento em que oramos ao Senhor e colocamos, Pai amado, nosso coração diante de Ti. Obrigado porque o Senhor inclina Teus ouvidos para ouvir o Teu povo, o nosso clamor, e que o Teu nome seja glorificado sempre, dia a dia, Pai amado, através das nossas vidas, pelas nossas ações, pela motivação de proclamarmos o Teu nome. Que a Tua mão que está estendida para abençoar e sustentar o Teu povo, porque o Senhor é o guarda de Israel. Muito obrigado pela vida do irmão Milton, que completou mais um ano de vida. Que o Senhor conceda a ele saúde, para que assim possa viver de maneira saudável diante do Senhor. E também a cada dia sustentando o Teu servo com a Tua graça e misericórdia. Abençoe também o irmão Juvenal, a irmã Joana, que o Senhor, Pai amado, a cada dia venha estar sustentando esse casal, essa família, em que 53 anos, Pai amado, o Senhor tem abençoado. E louvado seja o Teu nome, Pai amado, por mais um ano, Deus, que estão completando diante do Senhor. Que o Senhor conceda a cada um deles saúde e que o Senhor continue sustentando em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos abençoe nesta noite com a Tua palavra, que acabamos de ler, e daqui a pouco vamos meditar nela. Graças assim te damos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a partir de hoje nós vamos estudar
o livro de Juízes. Nós encerramos na quarta-feira passada o livro de Josué, aonde era um povo nômade, que passou 40 anos no deserto, e agora ele vai se instalar na terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e também fez promessas a Josué, que ele ia conquistar essa terra. E Deus fez com que todos eles conquistassem, houve a divisão da terra, e agora em Juízes não temos um líder, porque Josué morreu com 110 anos, como vimos no capítulo 23 de Josué, e então agora não tem um líder. No capítulo 24 vimos a morte de Josué. E no livro de Juízes é a continuidade, aonde Deus vai levantar de 12 a 13 juízes para liderar este povo. E hoje nós vamos ver o capítulo 1 e o capítulo 2, de 1 a 5. Esse capítulo 1 e o capítulo 2, de 1 a 5, é uma introdução da conquista da terra, na terra de Canaã, do livro de Josué. Então ele vai repetir aqui algumas coisas. Mas há duas coisas centrais no livro de Juízes. A primeira é que Deus, ele vai sempre derramar a sua misericórdia sobre o seu povo. Então, a segunda lição que nós vamos ver em todo o livro é que sempre o povo, ele vai pecar contra Deus, vai se arrepender, e Deus vai trazer um líder sobre eles para dar a vitória. Então, estes dois pilares do livro, ele vai percorrer o livro de Juízes, que foi o texto que nós lemos ainda há pouco para os irmãos, e eu quero ler novamente o capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Eu vou pedir agora que o Mateus coloque novamente aqui, porque assim nós vamos ter uma ideia central do que vamos falar. O capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, é exatamente os dois pilares de todo o livro de Juízes. Então, observe aí juntamente comigo. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: o que nós temos aqui? Nós temos uma epifania aqui nesse texto, uma teofania. O que é uma teofania na Bíblia? É uma manifestação de Deus através deste anjo. Amém? Então, nem sempre quando um anjo aparece, é um anjo em si, mas é um mensageiro do Senhor que está trazendo uma mensagem. Então, nós temos aí uma teofania, é uma manifestação de Deus para o povo. Por que que isso acontece? Aqui, porque não tem um líder. Em Josué, nós vamos ver que Deus falava através de Josué e também dos profetas. E aqui, como nós não temos, Josué já morreu, então Deus utiliza-se de um anjo para comunicar ao povo. Então vamos ver o que é que esse anjo fala para o povo. Ele relembra o que aconteceu durante 40 anos. Então, aqui nós vamos ver que Deus, ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã, se contrapondo ao homem, que o homem não sabe nem mesmo o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso que a Bíblia vai dizer, não jurais pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã não te pertence. Então, como o homem não sabe do dia do amanhã, ele tem que se conter com o dia de hoje. Então, aqui nós vamos ver que Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, por isso que ele vai dizer, olha, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Ou seja, independe da condição do homem, ou o que o homem venha fazer, aquilo que Deus promete, ele vai cumprir. Por quê? Porque Deus, ele não pode se contradizer. Amém? Então, veja que ele está lembrando aqui por quê? Porque Deus, a questão do ontem, né?
lembrando o que Deus fez, tirou eles da terra do Egito e fez promessa, e cumpriu essas promessas. Amém? Quais são as promessas que Deus já cumpriu hoje na sua vida? Você sabe? Vamos lembrar de algumas promessas que Deus já fez hoje em nossas vidas. A salvação. Ele diz que todas as manhãs Ele renova sobre a nossa vida a sua misericórdia. Amém? Então, quando você... Eu não sei se funciona depois da meia-noite ou quando a gente levanta. Mas Ele renova essa misericórdia. Por que Ele renova a misericórdia? Porque nós não temos, irmãos, condições de andar pelos nossos próprios força intelectual e etc., se não for pela misericórdia de Deus. Amém? Então, essa é uma promessa. Qual outra promessa que Deus faz para nós? Que só vai se cumprir na nossa vida se nós praticarmos. Ele disse que perdoaria os nossos pecados. Não é isso? Quem já pecou hoje? Segundo o pastor Benildo, a gente peca 7 vezes sem mesmo saber, né, que pecou. Então, quando alguém bate na casa da gente, a gente diz assim, ó, diz que eu não estou. Né? Parece um menino, né? Que a mãe dele estava na cozinha, o prestação bateu na porta e ela disse assim, vai lá e diz que a mamãe não está. E quando o menino chegou lá, o menino disse, olha, a mamãe disse que ela não está. Né, para o rapaz. Então, já mentiu, né? Então, antigamente, quando tinha o telefone, lembram do telefone? Quando o telefone tocava, dizia assim, ó, se for para mim, não estou descansando. Né? E a gente atendia e tinha que, né, mentir. Né? Então, muitas vezes a gente, por exemplo, a gente encontra alguém na rua e alguém diz assim, olha, ora por mim, tá bom. E a gente esquece de orar. Né? Então, diariamente, nós somos tomados por essas atitudes. Né? Não são aqueles pecados escrachados, mas nós acabamos pecando diariamente. E o que nós precisamos fazer? João 1,8, 1 João 8, vai dizer, se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda a iniquidade. Então, veja que essa promessa, ela só acontece na nossa vida se nós tomarmos posse dela, né? Amém? Então, realmente, nos prostrarmos e pedimos perdão e Ele nos perdoa em nome de Jesus. Amém? Qual uma outra promessa que Deus fez para nós? Ele disse, eis que vou preparar-vos lugar, e um dia virei para buscar a minha igreja. Então, este lugar é um lugar que só Deus sabe e nós só vamos descobrir quando formos para lá. Mas foi uma promessa que Ele fez para nós. Uma outra promessa que Deus fez e já se cumpriu em nossas vidas foi o dom do Espírito Santo. Amém? Então, é o dom da vida eterna. Então, Ele já nos deu. Então, tem várias promessas que Deus já cumpriu em nossas vidas. E aqui, o Senhor está lembrando Israel que Ele está cumprindo essa promessa aos pais deles. E disse mais, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Ou seja, aquela aliança que foi feita com Abraão, Isaque e Jacó, Deus renovou ela em Cristo Jesus. Nós não temos 2 alianças, uma com Abraão e uma com Jesus. Não, é uma aliança só, para um povo só. Amém? Então, a aliança que foi feita com Abraão, Isaque e Jacó, ela dá continuidade em Cristo Jesus, porque não tem 2 salvações, não tem 2 deuses. Né? Então, é uma salvação única e um Deus só. Amém? Então, assim como Deus salvou o povo no Antigo Testamento, Ele salva também no Novo Testamento, agora através da sua graça. Então, Deus, Ele não quebra a sua aliança. Então, veja que Ele está conversando com o povo aqui. No verso 2, vós, porém, não fareis aliança com os
moradores desta terra. Então, lá atrás, lá no início do livro de Josué, Deus já tinha falado isso. E o anjo está lembrando novamente o povo. Olha, vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribarei os seus altares. O que são altares aqui? É a religião. A religião. Ou seja, a religião dos amorreus, dos heteus, dos filisteus, né? Então, o que Deus está dizendo aí é para que eles não se envolvam com as outras religiões, que são religiões pagãs, que adoram outros deuses. Então, qual era a ordem? Derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz, que é isso que fizeste. Ou seja, eles estão se misturando com os outros povos, estão casando. A esposa que o israelita casa, né, com uma cananeia, ela vai trazer na bolsa, né, as bagagens, né, os seus deuses. E também, nesse contexto aí, havia já os altares anteriores, né? Então, eles continuam ali e o povo de Israel acaba se envolvendo. Verso 3, pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. O que é isso aí, pastor? Isso daí significa a pedagogia de Deus. Quando o seu filho, ou quando nós éramos criança, que a gente fazia uma traquinagem, nós éramos repreendidos pelos nossos pais, não é verdade? Verbalmente ou na chibatada, né? Mas era repreendido. Nós não fazemos isso novamente hoje, quando os nossos filhos nos desobedecem, a gente continua a mesma pedagogia. A gente repreende verbalmente, e em alguns casos, também com como diz a Bíblia, com a vara. Então, veja que aqui no verso 3, Deus está dizendo, porque eles desobedeceram, e agora Deus está dizendo, olha, eu não vou retirar eles do meio de vós. Porque quem deveria tirar era vós, porque eu já tinha dado ordem. Mas como vós não tiraste, agora eles vão ser para vós como o espinho na carne, que era o caso de Paulo, como aquilo que vai incomodar. Então, Deus vai ensinar eles através desses povos que ali estavam. Então, pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários. E os seus deuses vos serão laços. Ou seja, Deus vai ensinar. Por isso que o livro de Juízes, o juiz aqui nesse contexto, ele não é, primeiro, escolhido pelo povo, não é o povo que escolhe o juiz. Segundo, o juiz não é para ditar como um juiz, para dar sentença, para julgar, não é nesse sentido. O sentido de juiz aqui é um líder que Deus levanta, seja do meio social ou do meio militar. E aqui nós vamos ver também juízas, né, como Débora, dentre esses que Deus vai levantar. Então, o anjo continua dizendo no verso 4, sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Então aqui, o que é que acontece? Deus repreende pedagogicamente. Por quê? Porque ele já tinha dado ordem anterior, agora ele está corrigindo, puxando a orelha do povo, e agora o povo se arrepende e Deus vai levantar juízes. Amém? E aí o que é que acontece quando nós somos repreendidos por Deus? Qual é a primeira coisa qual é a primeira atitude nossa? Não é pedir perdão? Não é prestar culto a Deus? Não é verdade? Então veja aí o verso 5. Daí chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. O que foi que eles fizeram? Um culto. Então o culto naquele contexto
era desta forma para pedir perdão pelos pecados. Então, o sangue de Cristo, ele nos lava e nos purifica de todo o nosso pecado. Amém? Então, aqui nós temos duas lições muito importantes para a nossa vida hoje como igreja. Hoje nós continuamos sendo o povo de Deus, a geração eleita, o sacerdócio real. Amém? Deus continua sendo o mesmo Deus, tendo a mesma pedagogia. Amém? Por exemplo, quando nós estamos bem com Deus, tudo vai bem, não é verdade? Não é verdade, irmãos? Quando a gente tem o nosso HDL, né? Hora, dia e local, para nós estarmos cultuando a Deus, para nós estarmos lendo a nossa Bíblia, para nós estarmos orando, para nós estarmos entoando os louvores, isso é durante a semana. E no meio da semana, nós temos um encontro como igreja para celebrar o nome do Senhor, porque o culto ele é constante. Quando nós paramos de fazer isso por alguma razão, nós começamos a esfriar. Essa palavra que a gente diz, né? Esfriar na fé. E aí a gente não tem mais ânimo para ler a Bíblia, não tem mais ânimo para orar, não tem mais ânimo para vir à igreja. Não é verdade? E aí a gente, nesse contexto, como vai dizer Paulo aos Gálatas, que a carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne. E é claro que se nós tivermos com a nossa fé, a nossa confiança em Deus fraca, nós vamos dar vazão a nossos desejos da nossa carne. E aí a gente vai começar a fazer coisas sem consultar Deus. Então, a primeira lição aqui, dos versículos de 1 ao versículo 5, é que Deus sempre vai nos lembrar quem éramos, de onde viemos e o que Ele fez por nós. Segundo, Deus, Ele vai nos ensinar a partir daquilo que nós não queremos tirar da mochila. Ou seja, o pecado. Quer ver uma coisa? Hoje, às vezes a gente acha que esse texto está tão longe de nós, mas não está. Quer ver uma coisa? Quem ainda não casou, quer casar, não é verdade? Não é verdade? Não é possível que aqui tem pessoal que é do time de Paulo, né? Não, né? Então, eu acho que todo mundo quer casar. Quando eu estava com 28 anos, e eu não fui muito namorador, não. Eu tive, acho que dos meus 18 aos meus 28, 10 anos de vida cristã, eu tive umas 2 namoradas só, e uma foi a minha esposa. E eu, com 28 anos, fui orar a Deus por uma namorada. E Deus puxou minha orelha. Disse, não, ore por uma esposa. Você precisa já de uma esposa. E eu orei por uma esposa e Deus me deu a Cleia. Vamos fazer 22 anos de casados. E era o momento de eu casar. Mas eu precisei o quê? Orar. E qual era o critério da minha oração? Senhor, a primeira coisa da minha oração, Senhor, eu quero uma serva tua, uma pessoa crente, e uma pessoa que também tenha, né, o ministério de ser esposa de pastor, porque eu já sabia do meu ministério. E eu comecei a orar, e um belo dia, eu já conhecia a Cleia há mais de 8 anos, nós congregávamos na mesma igreja, e começamos a namorar e casamos. Então, nós precisamos consultar e orar a Deus. Não colocar as nossas vontades primeiro diante dele, né? Mas dizer ao Senhor, o Senhor, é claro, irmãos, ele não vai lhe dar qualquer coisa. Não é verdade? Não vai lhe dar. Ele vai lhe dar uma esposa crente, uma serva, uma pessoa que ame você e cuide de você e caminhe junto. Não é verdade? Amém? Agora, tem muita gente que diz, não, Senhor, eu quero uma esposa, eu quero um esposo, mas eu quero João, eu quero a Maria. Né? Não, Senhor, eu quero João, eu quero a Maria. E fica persistindo diante de Deus, e Deus vai dar o João e a Maria. Mas você vai assumir, como está aqui, vai assumir as consequências. Não é verdade? Então, isso serve para tudo na nossa vida. Trabalho, negócios, né?
estudos. Amém? Serve para tudo. Então, nós precisamos continuar com essa mesma pedagogia que Deus está ensinando ao povo lá em Juízes, na terra de Canaã, como para nós também. E se nós persistirmos, ele vai usar a mesma pedagogia para conosco. Agora, aqui, Deus ele não vai abandonar o povo. Não vai. Assim como um pai não abandona o seu filho, assim Deus também não nos abandona. Lembra que Jesus disse, aqueles que o Senhor me der, eu jamais lançarei fora. Mas o que é que Deus vai fazer conosco? Ele vai nos corrigir a cada dia. Amém? Então, no versículo 5, ele presta o culto a Deus, que é o que nós devemos também fazer todos os dias. Pedindo perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, e assim por diante. Então, o capítulo 1, ele vai ter duas coisas interessantes. A primeira, Deus falando ao povo, e a segunda, o povo pecando contra o Senhor. Então vamos ver isso aqui rapidamente. Nós colocamos esse texto ontem para os irmãos, eu creio que os irmãos leram em casa. Então veja aí na sua Bíblia, do verso 1, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, nós vamos ver as novas conquistas pelas tribos. Então, Josué morreu, mas as conquistas, elas continuam. Então, quem é agora que vai ser um líder no meio do povo de Israel, dos filhos de Jacó? Veja aí o versículo 2, vai ser Judá. Então, Deus vai se reportar a Judá. E aqui é muito interessante que a Bíblia ainda se refere a Israel. Lembra dos hebreus? Em Abraão, o povo de Deus era conhecido como hebreus, não é verdade? Depois de Jacó é conhecido como Israel. E aqui vai começar a caminhar para o judaísmo, para os judeus. Por quê? Porque Deus vai começar a se dirigir à tribo de Judá. Então está aí no verso 2, respondeu o Senhor, Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Por quê? Porque Judá era a maior tribo do meio dos filhos de Jacó. Então, Judá, ele convida o seu irmão Simeão para fazer algumas conquistas que havia ali na terra de Canaã. E o que é interessante aqui, que eu quero destacar, do verso 1 ao verso 7, é o versículo 6 e o versículo 7. Você já ouviu uma frase que nós de vez em quando falamos, ou já falamos, ou ouvimos, que aquilo que você faz aqui, aqui você paga? Você já ouviu essa frase? Já ouviu? Aquilo que você faz aqui, aqui você paga. Veja esse texto aqui, na captura deste rei, o que aconteceu. Verso 6. Pode colocar aqui, Mateus? Olha aqui, esse rei aqui, Adoni Bezeque, porém fugiu, mas o perseguiram. Quem foi que perseguiu? Judá e Simeão. E prenderam-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. A razão, por que razão cortaram os polegares? Aí o próprio rei vai dizer, então disse Adoni-Meseque, 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Veja que ele que está falando o rei, né? Da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Ou seja, naquele momento o rei ele reconhece que aquilo que ele fez com aqueles reis, agora Deus fez com ele através de Judá e Simeão. Não é o que nós falamos hoje? Aquilo que nós fazemos aqui nós vamos receber também. Se com a espada ferires,
com a espada será ferido. Então nós temos que ter muito cuidado com a lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? Tudo que você planta, você colhe. Então se nós plantarmos algumas coisas que não são corretas, moralmente, eticamente, diante de Deus, lá na frente nós podemos colher. E ainda tem muita gente que diz assim, olha, eu estou pagando o que eu fiz lá no passado. Já ouviram também essa frase? Ó, estou pagando hoje o que eu fiz lá no passado. E às vezes a pessoa nem diz o que fez, né? Então, esse texto aqui, de 1 a 7, eu quero destacar apenas o testemunho desse rei. Do verso 8 ao verso 9, vai continuar a conquista agora de Jerusalém por Judá. Do verso 11 até o verso 15, o autor de Juízes é Samuel. Tá? Então, depois de Juízes, vem lá Samuel. Então, para a maioria dos estudiosos, quem escreveu Juízes foi Samuel. Então, Samuel aqui, ele repete um trecho de Josué capítulo 15, do verso 14 ao verso 19, quando Caleb recebe a sua terra em Hebrom. E Caleb, como já tinha nesse contexto 85 anos, e ele diz que ele estava com o mesmo vigor e com o mesmo entusiasmo para conquistar a terra, quando ele tinha 40 anos, quando ele veio com Josué para espiar a terra. E aí ele repete aqui esse trecho de 11 a 15. E o que eu quero destacar é que Caleb fez uma promessa que quem ajudasse ele a conquistar aquela terra, que era para tirar os gigantes da terra, ele daria a sua filha Acsá. Está aí no verso 12. E o sobrinho dele, chamado Otiniel, né, homem de guerra, valente, talvez ele já estava olhando ali para Acsá, né, sua prima, então ele teve uma oportunidade, ajudou Caleb a conquistar a terra e Caleb deu Acsá para ser a sua esposa. Amém? E Acsá era uma mulher muito inteligente, esperta, né, porque o seu pai lhe deu a terra e ela faz um pedido para o seu pai. Veja aí o verso 14. Verso 14. Um dia, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, o que deseja? Ou seja, ela já tinha casado, ela já estava no seu animal de viagem, e aí quando ela está lá na frente, ela dá meia volta e vem falar com o seu pai. E Josué diz assim, que deseja, minha filha? Já casou, já está indo para casa? Ela disse, não, eu quero te fazer um pedido. Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esse texto aí, irmãos, ele está relacionado com o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Dai-me também fontes de água. Amém? Então, para nós, para uma terra seca, né? Quando nós estávamos no mundo, né? Uma terra seca, árida, e nós encontramos água viva, e desta água bebemos até hoje. Amém? Então, esse é o trecho de Josué, capítulo 15, 14 a 19, que Samuel repete aqui. Do verso 16, ele vai falar de outras conquistas. E nessas conquistas nós vamos ver os dois filhos de Jacó, Judá e com Simeão, fazendo essas conquistas. E o verso 19 diz, este é o Senhor com Judá. Então veja que Deus continua falando com o povo, enquanto o povo está conquistando a terra. Então, veja que aí começa no verso 19, se repete essa frase aí, não expulsou. Não expulsou. Então veja aí o 19.
Este o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro, que eram os amorreus. Então, como os amorreus já tinham desenvolvido a técnica do ferro, né, eles tinham carros de ferro, então eles não tiraram eles da terra. Amém? Então, vai começar a se repetir essa frase aqui, não expulsou. Verso 21, também Benjamim não expulsaram os jebuseus. Verso 22 aí, subiu, porém, a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar a terra. E aqui nós vamos ver os filhos de José. Lembra dos filhos de José que Jacó adotou os dois como seus filhos? Então eles aparecem aqui. Verso 27 em diante, vai aparecer aí as tribos que não expulsaram os moradores daquela terra. Manassés não expulsou, verso 27. Verso 29, Efraim não expulsou. Verso 30, Zebulon não expulsou. Verso 31, Asser não expulsou. Verso 33, Naftali não expulsou. Então veja aí que os filhos de Jacó não obedeceram a Deus e não expulsaram os inimigos. Aonde esses inimigos tinham a sua religião e começaram a se envolver com esses povos. Por isso que no capítulo 2, no verso 2, vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribai os seus deuses. E eles não fizeram. Então Deus está lembrando eles. Qual é a lição que nós tiramos aqui para a nossa vida? Como cristãos, nós tivemos um dia um encontro com Jesus. Amém? Não tivemos um encontro com Jesus? E a Bíblia diz que quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos salvos e selados com o Espírito Santo e somos propriedades de Deus. Amém? E nós somos guiados pela palavra e também pelo Espírito Santo, que nos ilumina e nos guia. Então, qual é a lição que nós tiramos daqui? Toda vez que nós nos desviamos, seja para a direita ou para a esquerda, ou fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, Deus não deixa de nos amar e também não vai deixar de nos corrigir. Mas Ele vai continuar sendo Deus sobre a nossa vida. Amém? Então essa é a pedagogia que nós vamos ver neste livro, que o povo ele vai pecar, depois ele clama a Deus, Deus levanta um juiz e dá vitória para um povo. Esse juiz, ele morre, e aí o povo volta a pecar, aí depois ele clama, Deus levanta um outro juiz e vai percorrer nessa metodologia até o final do livro. E aí nós vamos ver as lições de cada juiz que Deus vai levantar. Como alguns que vocês conhecem, como Débora, Gideão, Sansão, né, que são os mais conhecidos aqui nesse contexto. A irmã Ednésia, outro dia mandou uma mensagem me falando sobre um desses reis aqui, que orou a Deus e disse, olha Senhor, se tu me der a vitória, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, eu sacrificarei ao Senhor. E ele saiu eu não estou lembrando o nome dele. E ele saiu para a guerra, e Deus deu a vitória para ele. Quando ele chega, quem é a primeira pessoa que sai à porta? A filha dele. Aí a pergunta é, de onde ele tirou essa ideia de sacrificar pessoas a Deus? Que ele aprendeu com o povo lá, sobre a religião. Então, a Bíblia, ela não pode ser extraída de dentro do seu contexto, porque é o contexto que vai dizer o que é que está acontecendo. Amém? Então, que Deus nos abençoe nesta noite, do verso 1 ao capítulo 2, verso 5, são as conquistas que Deus está lembrando ao povo, e eles fizeram mais algumas conquistas, mas não tiraram o povo. Deus repreende, exorta, eles se arrependem,
cultuam a Deus novamente. E o próximo, quarta-feira, nós vamos ver do capítulo 2 ao verso 6, lembrando a morte de Josué. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus? Pai Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor é rico em misericórdia. E o Senhor que nos sonda, nos conhece, sabe do nosso levantar e do nosso deitar, sabe das nossas falhas e dificuldades, mas mesmo assim o Senhor nos ama, porque o Senhor derrama e renova a tua misericórdia sobre nós. Que possamos, Pai amado, ter a atitude de quando pecarmos, nos arrependermos e pedirmos perdão, para que através do sangue de Cristo nós venhamos nos arrepender. Pai amado, mas também se há alguma coisa em nossa vida que não agrada ao Senhor, aonde, Pai amado, não tem permitido uma comunhão contigo, que o Senhor, Pai amado, nos ajude a tirar da nossa vida, seja ações ou atitudes, ou alguma relação com o mundo, ou com coisas, Pai amado, que não te agradam. Que para que assim, Pai amado, nós possamos estar lavados e redimidos pelo teu sangue, para que possamos cultuar o Senhor e para que o Senhor seja glorificado. Pai, abençoe a tua igreja, o teu povo presente, e que o Senhor nos leve em nossos lares e nos dê uma noite em tua presença. Graças te damos em nome de Cristo. Amém e amém. Irmãos, que Deus vos abençoe e conceda uma noite abençoada a todos vocês. Amém? Dessa forma o culto está encerrado. Deus abençoe.